Na reflexão da leitura diária de hoje, nós iremos ver uma comparação entre a fé e a semente de mostarda. Olá, eu sou José Pinheiro e vim trazer reflexão da leitura diária desta quarta-feira. Ela faz parte da lição de número 4 do próximo domingo, cujo assunto é Perseverando na Fé. E a reflexão da leitura diária de hoje é: a fé não precisa ser grande, mas tem de ser íntegra e verdadeira. O texto está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 17 e o verso 20. Está escrito assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O contexto desse trecho que acabamos de ler se deu quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração. E ali encontrou um pai aflito, porque ele havia levado seu filho doente para os seus discípulos, e os seus discípulos não puderam curá-lo. E ele recorreu a Jesus. Em Mateus capítulo 17, verso 16, está escrito assim: Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O Senhor Jesus, então, admirado com aquela situação, repreendeu aquele espírito que causava a enfermidade naquele jovem e ele foi curado. Os discípulos ficaram incomodados com aquela situação, porque eles tentaram resolver o problema daquele homem e daquela criança e não conseguiram. E Jesus chegou e resolveu. E eles, inquietos, incomodados, eles perguntam a Jesus. No verso 19 diz: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos expulsá-lo? O Senhor Jesus, então, dá um diagnóstico da situação. Ele responde: Por causa da pequenez da vossa fé. E nós vemos aqui, nesse texto, que algumas coisas podem ser obstáculos à fé. No caso dos discípulos que já conviviam com Jesus, já haviam realizado milagres, mas falharam naquela situação, eu vou colocar aqui um obstáculo chamado dureza de coração, ou corações endurecidos. Em Marcos capítulo 6, verso 52, está escrito assim: Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O Marcos reconhece, ao contar essa história, que os discípulos também estavam entorpecidos, nem tudo eles conseguiam entender, nem tudo eles conseguiam realizar, porque os seus corações ainda estavam endurecidos. Então, como prevenir? Hebreus capítulo 3 e o verso 13 tem uma orientação de como prevenir contra a dureza de coração. Diz assim: Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. As coisas que nos rodeiam, que nos distraem, que nos seduzem, isso pode causar um entorpecimento, um enrijecimento, uma dureza, uma insensibilidade no nosso coração com relação ao exercício da fé. Mas nós vemos as possibilidades da fé que Jesus apresenta comparando com o grão de mostarda. No verso 20 ele diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Então, o processo da transformação de uma semente em uma árvore produtiva ilustra a eficácia de uma fé dinâmica em Deus e em Sua Palavra. Pense bem, uma semente, ela vem envolvida, quase todas as sementes, ela vem envolvida com uma casca. E essa casca é dura, ela tem uma função, proteger a semente. Então, muitas vezes o nosso coração está assim, cascudo, para nos proteger contra qualquer outra coisa que queira nos assediar, nos controlar, nos dominar. Mas a semente, ela é lançada na terra, e o ambiente da terra, úmido, quente e com outros nutrientes, faz a semente se expandir e romper a casca. E depois ela começa a fazer crescer tanto a raiz como o caule, até se tornar uma árvore produtiva, que gere frutos, que as aves se assentem sobre ela.
É essa comparação que Jesus está fazendo. Ele não está fazendo comparação com o tamanho, mas ele diz, se tiver de fé, como um grão de mostarda, que passa por esse processo, né, de expansão, de mudança, de metamorfose, que uma semente se transforma em uma árvore. Assim é a fé. E o que pode gerar a fé na nossa mente, no nosso coração? Romanos 10,17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra de Deus, é a mensagem da palavra de Deus que faz com que a fé, especialmente a fé salvífica, já que existem outros conceitos de fé, mas pelo menos a fé salvífica é que desperta o desejo da salvação em nossa vida. Pensem comigo, no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, o acesso às Escrituras não era fácil. Só havia cópias das Escrituras nas sinagogas, e alguns poucos teólogos tinham alguma cópia das Escrituras, mas o povo em geral não tinha. Eles ouviam a pregação lá na sinagoga, ou no templo, quando estavam no templo. Mas não era comum ter acesso às Escrituras como nós temos hoje. Hoje nós podemos andar para qualquer lugar com as Escrituras em um tablet, em um computador, em um smartphone. Então hoje nós temos acesso. E nós temos mais possibilidades hoje do que nos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo, que o acesso não era fácil. E aqui quero deixar uma reflexão para hoje. Como está seu coração? Ainda é uma semente cascuda, dura, resistente? Ou já está no processo de expansão, pronto para germinar e ser produtivo? Pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira na paz do Senhor.